Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Milena, se você é a professora de vocês dessa disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores no semestre de 2020.4, tá? Nesse PLE. E essa apresentação é mais para vocês terem uma noção de como é que vai ser a disciplina, quem eu sou, como é que eu normalmente trabalho, tá? Por que vocês precisam estudar arquitetura, qual a importância dessa disciplina na carreira de vocês, como será a disciplina e os meios de comunicação, tá? Primeiro, quem sou eu, certo? Meu nome é Milena, aqui minha carinha, tudo bem? Meu nome é Milena, eu trabalho na área de engenharia da computação, sou formada em engenharia da computação, com mestrado também na área, certo? Tenho trabalhado desde que eu me formei na área de sistemas embarcados e circuitos digitais, certo? Com experiência na modelagem, síntese de alto nível e gerenciamento de projetos de System on a Chip e embarcados, tá? E trabalho na Rural desde 2011, onde já trabalhei um pouquinho com disciplinas na área de arquitetura e organização de computadores, sistemas digitais, circuitos digitais, desculpa, a parte também de sistemas operacionais, certo? Infraestrutura de hardware, infraestrutura de software, entre outras disciplinas dentro da área de arquitetura, tá? E organização de computadores. E por que vocês precisam estudar essa disciplina? Por que é tão importante vocês conhecerem um pouco sobre a organização de computadores e a arquitetura, tá? Um dos pontos é entender em que ponto os computadores eles estão e para onde iremos, certo? Então, como é que essas arquiteturas elas podem evoluir? O que é que vamos ganhar com relação a desempenho e a capacidade de processamento, certo? O que é que pode ser feito para essa melhoria e dessa melhoria para os softwares que virão à frente, tá? Entender os conceitos e aspectos da arquitetura, porque através desse conceito do entendimento da arquitetura vocês conseguem entender as mudanças tecnológicas, as mudanças de domínio e de objetivos e conseguir se reorganizar para todas essas modificações, quando elas ocorrerem, vocês saberem o que fazer, como lidar com essas mudanças arquiteturais, certo? Estarem sempre atualizados com o que está sendo desenvolvido. Entender o computador, e especialmente o desempenho dele, como é que vocês podem trabalhar e fazer softwares que sejam mais rápidos, tá? Utilizando melhor os dispositivos, utilizando melhor a arquitetura do teu computador para melhorar o desempenho do software. Não só na questão de o quão melhor meu algoritmo é, mas o quão bom meu algoritmo está sendo desenvolvido e o quão bem eu consigo utilizar os recursos da minha máquina, tá? E onde é que a arquitetura ela se encaixa dentro da ciência da computação? Basicamente, conhecer essa arquitetura faz com que vocês entendam quais são os limites computacionais, se é possível ou não executar aquele algoritmo, se o algoritmo ele vai funcionar, se ele vai funcionar, se ele vai ser possível trabalhar ele num tempo hábil, tá? Então, até porque eu posso desenvolver um algoritmo que ele pode ser executado, só que, por exemplo, que ele passa um dia para ser executado e onde eu precisaria que ele tivesse uma eficiência de 10 minutos. Tá? Então, conhecer a arquitetura vai facilitar esse desenvolvimento para vocês, certo? Saber como é que vai impactar no mundo real esse software dentro dessas minhas máquinas, tá? E especialmente saber o quanto do tempo vai ser utilizado, o que é que eu posso melhorar com relação ao desempenho. Acho que a principal importância para vocês conhecerem a arquitetura é saber como utilizá-la para ter um software muito mais robusto com um desempenho bem melhor, tá? E como é que vai ser essa disciplina? Os objetivos dessa disciplina é basicamente vocês entenderem o funcionamento básico de um processador, certo? Especialmente sabendo todo o fluxo de execução de uma instrução, desde a minha linguagem de montagem, que vamos trabalhar com o assembly, tá? Até a minha linguagem de máquina, e como é que essas instruções, esse conjunto de instruções, eles modificam de arquitetura para arquitetura de computadores, certo? Entender na parte de memória como é que funciona essa hierarquia, como é que eu trabalho com tantas memórias diferentes para poder ter uma memória que tenha um valor razoavelmente baixo, com a capacidade alta e um desempenho relativamente bom, tá? Que é exatamente a ideia de trabalhar com a hierarquia de memória, conseguir o melhor dos mundos entre as memórias. E entender a interface de comunicação com meus periféricos, como é que o processador ele consegue se comunicar com os dispositivos de entrada e saída, de armazenamento, certo? E como é que essa informação ela é trafegada. O conteúdo dentro daqueles objetivos vai ser a abstração de tecnologias, vocês conhecerem um pouco, ter uma visão geral dos conceitos iniciais
sobre processadores, sobre computador, a ideia do que é organização, o que é arquitetura, como é que esses processadores eles evoluíram e quais são os formatos de dados trabalhados. Aí nessa parte de formato de dados, vamos relembrar um pouquinho o que vocês viram em circuitos digitais, certo? Para saber quais são as bases que são trabalhadas, como é que essas conversões de base são realizadas, a ideia do ponto flutuante, caracteres, entre outros, tá? Como é que eu posso trabalhar em cima desses dados. As instruções, que seriam a linguagem de máquina, qual o formato dessa minha linguagem de máquina, qual o formato dessas minhas instruções, as operações que são possíveis dentro da linguagem de montagem, que vai ser o assembly, como é que vocês podem implementar utilizando essa linguagem de montagem, que dentro de, por exemplo, de compiladores seria quão bom é aquele compilador para transformar numa linguagem, num código de montagem que tem uma boa eficiência, tá? E além disso, a tradução e como é que esse software é compilado, traduzido, inicializado num sistema. Certo? Dentro do processador, vamos ver a noção dos conceitos básicos do processador, como é que esse dado ele caminha por ele para ser executado, para melhorias de desempenho, falar um pouco sobre pipeline, super pipeline escalar, tanto os prós como os contras do uso dessas tecnologias, certo? Exceções e interrupções, como é que elas são tratadas dentro de um processador, ok? Na parte de memória, como eu já comentei, focar na ideia de hierarquia de memória e dentro dessa hierarquia de memória, essa visão geral, conhecer um pouco qual é a minha memória secundária, quem é a minha memória principal, a minha memória cache e memória virtual, certo? Como é que eu posso trabalhar com paralelismo utilizando essa hierarquia. Da parte de entrada e saída, conversaremos um pouco sobre a questão de confiabilidade dos dados, que é o ponto focal de você conhecer e trabalhar bem com a comunicação em entrada e saída, saber o quão confiável esse dado vai ser, até porque o desempenho normalmente vai depender do dispositivo e não do hardware do processador, do meu computador em si. Tá? Como é que o sistema operacional trabalha com ele, no caso vamos ver os níveis de comunicação, tanto a parte de software, um pouco da parte de software, que vocês vão ver em mais detalhes na disciplina de sistemas operacionais, e a parte de hardware, com os controladores desses dispositivos, como é que eles se comunicam dentro deles e como é que eu posso medir desempenho, já que o desempenho está muito atrelado ao dispositivo, certo? Ao que o dispositivo faz, ao que ele se propõe a entregar. E um pouco sobre umas arquiteturas mais avançadas, que seriam trabalhar com os multicores, multiprocessadores, os clusters, certo? E algumas arquiteturas não convencionais. Tá? Nossas aulas elas vão ser realizadas através de apresentações que eu vou disponibilizar para vocês em formato de PPT, de PDF, de e-book, tá? Artigos e documentos que vão ser sugeridos para uma leitura extra, uma leitura complementar, tá? Videoaulas, sempre nos tópicos principais vão ser adicionadas videoaulas para vocês, para ajudar nesse conhecimento. E vai ter muito material complementar, sempre que possível eu colocarei vários links para materiais interessantes de serem utilizados. Além do livro, que na própria página eu tenho um link para vocês, na minha biblioteca vocês conseguem a versão digital dele, certo? Trabalhar. E os fóruns. Os fóruns vão estar em abertos para vocês trocarem informações, tirarem dúvidas comigo e com os colegas também, certo? Então vamos tentar manter essa comunicação bem ativa, certo? E além dos exercícios, especialmente os avaliativos. As aulas síncronas estarei disponível para vocês sempre nos horários das aulas da terça e quinta. Nas terças-feiras eu vou focar em em dar uma aula mais específica para o que eu estou identificando que são as necessidades de vocês, certo? Algumas pequenas revisões e especialmente resolução de exercícios. E às quintas-feiras estarei disponível para tirar dúvidas, tá? Não vai ter um assunto específico para ser trabalhado nas quintas, exceto em algumas aulas especiais que vão ser informadas antes, tá? Mas estarei disponível para quem precisar de alguma informação. As aulas das terças-feiras, que vão ser mais resoluções, apresentações, explanações de determinados tópicos, elas vão ser gravadas e disponibilizadas no AVA. As das quintas-feiras, só quando eu identificar uma necessidade, tá? Então, assim, quando estou tirando dúvidas individuais, isso daí não vai ser gravado e reposto, mas quando eu perceber que essa dúvida está um pouco mais coletiva, eu posso gravar um pedaço e disponibilizar. As avaliações, vamos trabalhar com 3 avaliações, tá? Onde a ideia da média vai ser as 2 maiores notas. A primeira VA, que vai ser a parte mais introdutória e trabalhando com processadores, vai ser composta por algumas listas de exercícios. Essas listas vão ser disponibilizadas, vocês vão ter 3 dias para responder, certo? Elas.
Elas vão ter em média de 10 questões cada uma dessas listas. Vão ser ao final de cada tópico, eu vou colocar uma lista para vocês. Além disso, vai ter um mini projeto que vai ter que ser desenvolvido em Assembly, certo? Vamos conversar com mais detalhes. Vocês já vão ter alguns detalhes se vocês entrarem na página da disciplina. Participação nos fóruns, especialmente na parte introdutória, para a gente conversar um pouco para onde é que está indo a computação, para em que a arquitetura vai nos ajudar, de alguma forma. E uma atividade que eu estou chamando de atividade avaliativa, que vai ser equivalente a uma prova, que vai ser realizada nos dias de aula, tá? Vai ser uma no final de cada avaliação de aprendizagem, tá? Então, tem datas específicas na página, vocês vão ter as informações bem detalhadas de cada uma delas, ok? Na segunda VA, o foco vai ser hierarquia de memória, entrada e saída e arquiteturas paralelas. Dentro delas vai ter também, de novo, as listas de exercícios ao final de cada um dos tópicos contemplados, um artigo e seminário que vão ser expostos no final, também para vocês, que vai ser com relação a arquiteturas não convencionais, certo? E uma atividade avaliativa no final também. E a terceira VA, por fim, vai ser uma atividade avaliativa contemplando todos os assuntos da disciplina. Essa atividade avaliativa, ela vai ter um período para ser respondida também de 3 dias, certo? Dentro dela, como as demais. As outras, vou ter uma atividade extra para cada um, que você vai ter um dia específico, mas nessa daqui você vai ter mais de um, na terceira VA também. Tá? E como é que vamos nos comunicar? Vocês podem entrar em contato comigo sempre que necessário pelo e-mail milenacavalcante@ufrpe.br. Eu estou sempre checando, respondo para vocês direto, provavelmente sempre no mesmo dia, às vezes quase na mesma hora, tá? Além disso, utilizem as aulas síncronas. Eu sei que não vai ser possível vocês participarem de todas, mas sempre que tiverem a oportunidade e dúvidas, participem, questionem e usem esse tempo que temos disponível para poder tirar todas as dúvidas que vocês têm e aprender um pouco mais, tá? Então sejam bastante ativos, isso vai ajudar muito em vocês conseguirem acompanhar a disciplina, tá? E aprender de forma satisfatória. Os fóruns também trocam informações, vamos tirar dúvidas um do outro, tá? Então, entre vocês, eu também ajudando. Então, vamos manter essa comunicação. E notícias do AVA, eu vou utilizar esse canal para vocês ficarem sempre cientes das informações, os calendários, tudo vai ser reposto por lá, ok? Então, com assim a gente acaba essa informação inicial. Então, bye bye e até o início da disciplina em si, tá? Boa sorte e esse semestre seja muito bom pra gente. Tchau, tchau. Beijo.